tudo bem? Você sabia que você pode melhorar muito a sua qualidade de sono de uma forma 100% natural? Pois é, usando os óleos essenciais você pode. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar para você algumas sugestões e alguns exemplos de como você pode fazer isso. Caso você ainda não me conheça, eu sou a Fabi Correia, idealizadora do curso de aromaterapia online, que hoje conta com mais de 5.000 alunos. E eu quero ajudar você a ter mais bem-estar de forma natural através da aromaterapia. Mas antes de eu começar, eu vou te pedir para se inscrever no canal, para curtir esse vídeo, para me ajudar a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conheça, para a gente poder levar essa informação juntos. E também ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, tá bom? Aqui embaixo você também vai encontrar informações das minhas redes sociais e do meu curso de aromaterapia, caso você queira saber um pouquinho mais, tá? Vamos lá? Bom, gente, dormir é muito importante, e não é só porque a gente vai ficar sem olheiras, né? E não é só porque a gente vai se sentir menos cansado, mas também porque durante o sono, o nosso cérebro se libera daquilo que ele não precisa mais. Ele trabalha a nossa memória, ele trabalha o nosso aprendizado, então a gente precisa, ele produz alguns hormônios específicos durante o sono, como por exemplo hormônios de crescimento, então o sono é super importante para as crianças reterem conhecimento e crescerem de tamanho. Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro processa informações de estímulos que a gente recebeu ao longo do dia, memórias que a gente foi colecionando ao longo do dia, que a gente foi aprendendo ao longo do dia, organiza e separa as informações que a gente precisa e descarta aquelas que a gente não precisa, né? E passa por processos essenciais de aprendizado. E nisso a gente vai conseguindo reter conhecimento. Às vezes a gente tem muita dificuldade de reter conhecimento e não tem ideia de que isso tem a ver com privação de sono ou às vezes mesmo com qualidade de sono, porque pode ser que a gente esteja dormindo um número que seria suficiente de horas, porém não está tendo qualidade naquelas horas que a gente está dormindo, certo? E o nosso corpo, gente, ele aproveita esse momento do sono para rejuvenescer as nossas células, né? Para poder descartar as células que já estão velhinhas no nosso corpo e rejuvenescer o nosso sistema celular. Ele descansa e aí ele relaxa músculos, né? Melhora a nossa respiração, dá uma atenuada na nossa respiração, passa por processos essenciais para o crescimento e regulação hormonal. Porque, como a gente já conversou, tem alguns hormônios que só são produzidos quando a gente está dormindo. E muita coisa influencia o sono, né? Aí, quando a gente é adulto, tem criança, a criança acorda à noite, interrompe o nosso sono. Tem pessoas que têm muitas dificuldades de dormir em função do que comem, em função de estarem muito ligadas nas tecnologias, né, vendo filmes agitados ou consumindo muita informação no celular antes de dormir. Tudo isso impacta negativamente a nossa qualidade de sono e aí a gente tem uma série de probleminhas que começam a acontecer em decorrência disso. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui tão importante para nossa vida, que é qualidade de sono. Para vocês terem ideia, às vezes a gente tem dificuldade até mesmo de manter o nosso peso ou de perder medidas, reduzir peso por conta de qualidade de sono. Nosso humor, capacidade de aprendizado, foco, concentração, motivação, tudo isso é impactado pela qualidade de sono. Então, gente, os óleos essenciais podem ajudar demais da conta, mas eu sempre gosto de dizer que a gente é um todo, né? A gente é um todo. Então, a gente vai sim, obviamente, usar os óleos essenciais lá na hora de dormir. Eu vou dar várias dicas para vocês ainda nesse vídeo, então fiquem comigo. Mas lembra também de beber água, se alimentar bem, manter uma alimentação saudável, né? Preparar o ambiente ali na hora que você for dormir, com a menor incidência de luz possível, com a menor quantidade de ruídos e barulhos possíveis. Tenta aí pelo menos uma meia hora antes de dormir, não se estimular demais com informações, celular, jogos e etc. Isso faz toda a diferença. Se você conseguir se exercitar regularmente, faça isso, seu corpo vai agradecer demais. Tenta não consumir nenhum estimulante antes de dormir, porque isso
também vai afetar na qualidade do sono, né? Elimine aí algumas distrações. Tente ter aquele momento como realmente um momento de descanso, né? E se você está com o relógio biológico trocado, tenta durante algum tempo se forçar a acordar e a dormir no mesmo horário para dar uma ajustada no seu relógio biológico. Isso é importante porque isso também influencia na qualidade de sono. Mas vamos falar sobre óleos essenciais e como que eles podem ajudar a gente a dormir melhor. Eles são uma excelente ferramenta para, junto com tudo isso que eu acabei de falar, chegar à noite e você ter aí um delicioso momento e uma noite recuperadora, restauradora. Lembrando que você também deve usar os seus óleos essenciais ao longo do dia, seja quando você se exercita, para você relaxar a musculatura, seja para você ter mais equilíbrio emocional ao longo dos seus dias, né? Diminuir tensão, diminuir ansiedade. Tudo isso impacta, a gente vai acumulando e depois no final vai impactar, obviamente, na qualidade do nosso sono. E a gente vai usar então óleos que ajudem a gente a acalmar. E essas propriedades, elas vêm dos componentes químicos, dos quais os óleos essenciais são feitos. Um dos componentes químicos, por exemplo, são os alcoóis. Os alcoóis, eles ajudam a gente sim a ter um sono reparador. Por quê? Porque eles elevam o nosso humor, mas também nos acalmam, certo? Então, exemplos de alcoóis são o linalol e o santalol. E onde você encontra linalol e santalol? Em óleos essenciais como a lavanda, como a salvia esclareia, como a manjerona e o sândalo havaiano. São 4 exemplos. A lavanda, a sálvia e a manjerona tem bastante linalol e o sândalo havaiano vai ter aí o santalol, que eu comentei, que é um outro álcool. Tem outros também, obviamente, aqui são só alguns exemplos. Outra substância química, elemento químico que a gente encontra nos óleos essenciais e que ajudam bastante a gente num sono reparador são as cetonas. As cetonas, elas ajudam, olha só que coisa interessante, a melhorar a aparência da nossa pele. Então são óleos óleos com cetonas são óleos que a gente pode usar para melhorar a aparência da nossa pele, mas também tem propriedades calmantes que vão ajudar, obviamente, no nosso sono reparador. E um exemplo é a lavanda. A lavanda tem cetonas que ajudam no nosso sono reparador. Outro componente químico é o éster. É interessante que o éster, ele ajuda a aparência de manchas na pele, a reduzir manchas na pele, e um muito comum que a gente já falou em outros posts é o pinheiro siberiano, né, para as manchas na nossa pele. Mas eles também têm efeitos calmantes, relaxantes, amenizador do humor, tá? Então a gente vai poder usar também óleos com alguns ésteres para ajudar a gente num sono reparador. Alguns exemplos são a camomila romana, a própria sálvia, a lavanda que a gente já falou, e a bergamota. Então, por isso que alguns óleos como sálvia, lavanda, manjerona são bem clássicos quando a gente está falando de um sono reparador. Apesar da gente saber que cada pessoa é uma pessoa e o melhor óleo para mim não necessariamente é o melhor óleo para você. E então uma coisa interessante é você experimentar. Eu sempre falo da experiência, então experimente. Veja qual óleo que você gosta, né? O que você sente com aquele óleo essencial ali. E se você tiver uma boa experiência durante aquela noite de sono, olha que coisa interessante, o seu cérebro vai assimilar aquele aroma a uma boa experiência. Então, quando você sentir aquele aroma novamente, o seu cérebro já vai estar condicionado a te promover uma experiência agradável, porque isso vai estar na sua memória. Vê, acaba sendo aí o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você experimenta um óleo essencial que te traz uma sensação boa, teu corpo guarda como memória, e aí toda vez que você entrar em contato com aquele aroma, aquela sensação boa provavelmente vai voltar para você. Então, óleos que você pode utilizar aí amplamente, que são óleos calmantes para você na hora de você dormir, são a lavanda, a sálvia, a camomila, o bergamota. O bergamota, ele é interessante porque da mesma forma que ele acalma, ele também é um estimulante, mas ele não é um estimulante de deixar a gente acordado, ligadão, né? Ele é estimulante no sentido dele elevar o nosso humor, deixar o nosso humor a gente mais
relaxado e bem disposto por conta desse relaxamento. Mas muita gente ama colocar um bergamota com lavanda na hora de dormir no difusor de ambiente. Você pode usar um óleo suavizante, né, para acalmar o corpo, a mente e trazer o sono melhor, como por exemplo o Ylang Ylang. Eu gosto muito de Ylang Ylang à noite. Óleos que podem te equilibrar, como cedro, sândalo havaiano, vetiver, né? Trazer equilíbrio, sentimentos de segurança, para você poder ter uma noite de sono melhor. Harmonizantes, óleos harmonizantes que vão promover ali uma harmonia, uma serenidade, né? Para a gente poder dormir, ter um sono restaurador. E a gente tem como exemplos o cilantro e o manjericão como óleos harmonizantes para a gente utilizar no nosso difusor de ambientes à noite, ou um spray de travesseiros. Vou dar receitinhas aqui, claro. E a gente tem também óleos aquecedores, como a pimenta preta, que você pode usar sim na hora de dormir e que vão promover sentimentos calmos e relaxados, aquecendo o nosso coração. Então experimenta, né? Aqui são várias dicas de óleos essenciais. Eu gosto de trazer sempre muitas opções, porque eu não sei o que você tem em casa. Então eu gosto de te dar várias alternativas para você poder experimentar. E como eu já disse, colocar num difusor de ambiente é algo super simples. Coloca lá na hora de você dormir, um pouquinho antes, para você já ir preparando. Quando você está se preparando para dormir, já coloca aquele aroma para o seu corpo ir entrando no clima. Vou dar para vocês algumas sugestões de misturinhas para vocês colocarem no difusor de ambientes. Ó, uma delas é você colocar 3 gotas de zimbro, 2 de vetiver e 2 de bergamota. É interessante porque o zimbro, ele ajuda bastante também em medos noturnos. Então, para criança, às vezes, dependendo da fase, essa combinação é excelente, traz bastante aconchego na hora do sono, tá? 2 gotas de lavanda, uma de limão e uma de hortelã-pimenta. Apesar do hortelã-pimenta ser um óleo que a gente usa para ficar mais alerta, ele também é um óleo que a gente usa para expulsar profusão de pensamentos da nossa mente. Então, a pessoa que não consegue parar de pensar, fica tucu, com a cabeça 1000 por hora, muitas vezes gosta bastante dessa combinação, tá? Outra muito clássica é 3 gotas de patchouli, 2 de sândalo havaiano e uma de camomila romana. Esse, então, é para apagar alguém aí, deixar a pessoa bem relaxada na hora de dormir. Fabi, pode usar com criança? Pode usar com criança. A gente só vai ver se o aroma ficar muito forte, a gente vai ter que colocar mais longe da cama ou de repente diminuir um pouquinho o número de gotas, tá? Vocês podem, uma sugestão que eu dou é, junta esses óleos nessa proporção que eu falei, num vidrinho de conta-gotas. E aí você vai usar essa mistura para colocar algumas gotas dessa mistura, nessa proporção, desses óleos que eu falei, no difusor de ambiente de vocês, tá? E aí, para uma sonequinha gostosa, a gente pode colocar 3 gotas de bergamota, 2 de cedro e uma de manjerona. São exemplos que a gente pode usar no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Você também pode usar, Fabi, eu não tenho difusor de ambiente, agora o que eu faço? Pega um vidro spray, coloca água dentro desse vidro spray e essas mesmas combinações que eu tô falando aí pra vocês, tá? Veja quantas gotas, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, experimente, mas tipicamente num spray aí de 30 ml no total, eu costumo colocar em torno de 10 gotas de óleo essencial, tá? Mas faça você a sua combinação, a sua mistura, e aí antes de dormir, borrifa nos travesseiros, borrifa na roupa de cama, para você estar imbuído daquele aroma aí na hora de dormir, tá bom? Ou você pode fazer outras combinações, como lavanda com cedro, vetiver com bergamota, ylang ylang com sândalo havaiano, são algumas misturinhas que a gente pode também colocar nesse spray, tá? E aí, gente, você pode fazer, passar na planta dos pés, né? Diluir algum desses óleos essenciais que a gente comentou e fazer uma massagem na sola dos pés. Dá uma atenção pro dedão, o dedão do pé.
É uma zona de bastante relaxamento, então dá uma atenção para massagear um pouquinho ali o óleo essencial no dedão do pé. Pode colocar na hora do banho, você pode ir lá colocar no seu chuveiro, ou então se você for tomar banho de banheira, dilui num pouquinho de álcool de cereais e joga na banheira para ter um banho bem relaxante antes de dormir. Fazer uma massagem nas costas, nas pernas, até na região abdominal. Gente, são muitas as opções. Não se privem, experimentem, né? Quando você for fazer a massagem, você vai diluir o óleo essencial para o uso tópico, mas experimente. O importante é você identificar qual é o óleo essencial que faz diferença para a sua qualidade de sono e aí ir repetindo por conta daquele padrão que eu comentei com vocês de que o cérebro vai assimilar que aquilo ali é bom e na próxima vez que a gente entrar em contato com aquele aroma, ele vai trazer tudo de bom pra gente novamente. Última dica é um chazinho antes de dormir. Eu adoro fazer um chazinho de camomila. Aí eu comprei mesmo a camomila, fez um chá de camomila e pingo uma gotinha de lavanda depois, antes de dormir. Quando o chá estiver morno, porque se ele estiver quente a lavanda vai simplesmente evaporar, mas quando ele estiver morno, pinga ali uma gotinha de lavanda, se você tiver acesso a um óleo que seja um aroma natural de lavanda, e ingere antes de dormir aquele chazinho da noite, beleza? E é claro que você pode sim tomar o chá e também fazer o spray do travesseiro, põe no difusor e também faz a massagem na sola dos pés. Você pode ir experimentando as combinações que você quiser, tá bom? Essas eram as dicas que eu queria dar pra vocês, para que vocês possam melhorar ainda mais a qualidade de sono de vocês através da aromaterapia. Se você quiser se aprofundar no conhecimento, clica no link que tá aqui abaixo, que eu vou adorar ter você como meu aluno ou minha aluna. Beijo e até o próximo!